como se comunicar sem travar? Como é que você chega aqui, ó, nesse face-to-face, diante desse vídeo aqui, falando com vocês nessa live, e sem nenhuma trava, sem nenhum nervosismo, você vai dizer, poxa, mas você já é acostumado a fazer isso. Não, eu me condicionei a isso. Na verdade, no primeiro momento, a gente não é acostumado. Nos primeiros momentos, quando você inicia a sua jornada de falar em público, no primeiro momento você trava, você dá um frio na barriga. Existem situações onde você se sente completamente vulnerável, como se você estivesse sem chão e bate uma angústia danada. Eu já conheci pessoas que, não estou falando de pessoas iletradas, eu estou falando de pessoas com alto grau de graduação e que no momento de fazer uma apresentação era uma tragédia. Quando precisava falar em público, ele simplesmente travava. Tinha um cara que trabalhou comigo em uma multinacional, que eu trabalhei há uns anos atrás. Ele tinha o mestrado dele em um troço assim muito doido. Era algo assim, totalmente fora da curva. Só os crânios conseguiam fazer aquele tipo de graduação. E ele tinha. Um cara inteligentíssimo, com muito conhecimento. Mas quando ele precisava interagir com o público, era um verdadeiro fracasso. Então não é a falta de conhecimento que nos trava. Não é a falta de graduação. E você vê pessoas simples, que às vezes nem falam o português tão bem, e se comunicam de forma assim extraordinária. Né? Diante das câmeras, eles dão um show e te convencem, eles passam o conteúdo dele com qualidade e atingem você, alcança o teu coração. Então, como se comunicar sem travar? Como é que você consegue chegar? E nós vamos falar sobre 5 técnicas que você pode utilizar para se comunicar sem travar. Para dizer assim, puxa, eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. E é isso que a gente vai estar falando nessa noite, sobre 5 técnicas que você vai usar e você vai dizer, puxa, eu estou preparado, seja para gravar um vídeo, seja para dar uma palestra, seja para gravar uma live, porque eu já vi pessoas chegarem aqui e dizer assim, puxa, numa live, eu estava gravando uma live e de repente travou tudo. Aí o que você fez? Tive que encerrar a live. Aí por quê? Porque eu não conseguia mais me comunicar com as pessoas, eu não conseguia fluir. Parece que todas as informações da minha cabeça desapareceram, sumiram. E na verdade, não é que as informações sumiram, é que o nervosismo se torna tão intenso, tão desesperador, que o nosso cérebro ele é uma maquininha fantástica. Quando ele é muito pressionado, ele tenta, né, é como se ele estivesse bloqueando a nossa ação para que a gente consiga ser protegido. É uma forma de proteção. O bloqueio é uma forma de proteção para que você controle esse emocional e consiga equilibrá-lo de uma forma mais adequada. E é justamente sobre isso. Quem nunca travou ao tentar falar? Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, já travamos ao tentar falar. E isso daí é normal. Não ache que você vai ser o cara que vai dar show sempre. Em algum momento você pode travar. Talvez pela pressão do dia a dia, talvez por você não estar num dia muito bom, ou não está passando por uma situação muito bacana na sua vida. E aí você precisa entender que quando eu estou em uma live, ou quando eu estou gravando um vídeo é até mais fácil, né? Porque quando você está gravando um vídeo, você pode, de repente, fazer essa correção através de uma edição. Agora, numa live não, uma live é ao vivo. E se eu cometo um erro, Jota, o que eu faço? Então, nós vamos aprender sobre isso também. Jota, e se eu travar, o que eu faço? Nós vamos aprender sobre isso também. Eu estou no meio corporativo, trabalho em uma multinacional, mas também sou palestrante. E como palestrante e como profissional da área executiva de uma grande multinacional, a gente está o tempo todo exposto, né, a esse tipo de situação. E nós também somos preparados para lidar com os imprevistos. Todos nós temos que estar preparados para lidar com os imprevistos. Até porque, como é que você vai agir de maneira natural se você não conhece as técnicas? O que faz a gente se desesperar é a falta de preparo. Quando você está preparado, quando você entende que comunicar é uma conversa que você tem com alguém que está lá do outro lado, e que você precisa apenas fazer o quê? Você precisa apenas deixar fluir. A gente não precisa se preocupar demasiadamente como eu vou comunicar. O medo de errar é que faz com que você trave. O julgamento, né, dos outros, e a gente se preocupa como é que as pessoas estão me avaliando. E aí entra essa ansiedade doida e te faz paralisar. E aí você, ao invés de comunicar, você trava. E travar em um meio, imagina você, eu estou aqui comunicando com vocês, estou aqui falando, interagindo nessa live e de repente trava. Pô, o JA paralisou. Ué, mas o JA veio para falar sobre comunicação e ele parou. Como é que vocês se sentiriam? Né? Frustrados. Puxa vida, o cara vem ensinar técnicas e ele não conseguiu fluir. Na verdade é o seguinte, a gente trava pelo excesso de cobrança com a gente mesmo. Às vezes, quem está do outro lado não está nem nessa expectativa louca de que você seja eloquente no falar, que traga uma apresentação fantástica, que faça uma live extraordinária. Não, ele só quer que você comunique. E às vezes a gente joga uma carga tão pesada sobre nós, que aquilo que a gente poderia passar, né, com uma certa facilidade e com uma certa tranquilidade, a gente acaba não passando. Por quê? Porque se desesperou, jogou, se preocupou tanto em não errar, que acabou errando. Errou por quê? Porque travou, não conseguiu passar a mensagem, não alcançou o objetivo dele, não interagiu
com o público. É importantíssimo essa interação. É importantíssimo você ter essa capacidade de chegar e dizer assim, não, eu creio que eu posso fazer diferente. E eu vou fazer diferente. Todos nós podemos fazer diferente. E basta apenas fazer o quê? Ser natural. Você não precisa se preocupar com o julgamento dos outros, você não se preocupar demasiadamente em errar. Errar todo mundo erra. Não tem quem não erre. Seja numa apresentação da empresa, seja de repente numa apresentação ali onde você está fazendo com amigos, ou quem sabe em uma live. Não tem nenhum problema. Errar não é problema. O problema é travar. Se você travar, aí o negócio complica. Por quê? Porque você perde o seu objetivo de transmitir a mensagem. A boa notícia que eu tenho para você é que, independente se você tem medo de errar, independente se você se preocupa com o julgamento alheio, ou independente se você travou, eu tenho como te orientar a sair de todas essas ciladas e fluir na sua live. Você não vai precisar interromper a sua live. Você não vai precisar interromper a sua palestra. Imagina você estar num palco com um público seleto que foi lá para te ouvir e de repente você começa a tremer de forma desesperadora. Teve uma vez que eu vi um rapaz que ele foi dar uma palestra, mas ele tremia tanto, tadinho, que o microfone quase não segurava na mão dele. E assim, você percebe que a pessoa está nervosa. Talvez seja a primeira palestra, talvez não esteja em um dia também tão bom, e acaba que esse nervosismo faz com que você mostre que você não tem domínio, porque o nervosismo ele vai passar uma mensagem de insegurança, de que você não conseguiu alcançar a sua meta, que você não está preparado para passar a mensagem. Ninguém vai acreditar numa pessoa que está extremamente nervosa. Por isso que é tão importante você manter o equilíbrio. E aí você vai dizer assim, puxa vida, JA, eu vou conseguir isso, eu vou ter essa confiança. Claro que você vai ter, só depende de você. A boa notícia é que isso tem solução. A gente consegue fluir bem e fluir com segurança. Com algumas técnicas simples e práticas simples, você vai conseguir mandar a sua mensagem, fluir com clareza, se comunicar, entregar aquilo que você determinou que vai passar para o seu público. E você só vai precisar de 5 técnicas. E a primeira delas eu vou compartilhar com você. Mas antes, eu queria que você começasse a curtir e a compartilhar a live. E comentar também, comenta aí. Se você já travou em alguma live, ou quem sabe, gravando um vídeo, você já tentou gravar algum conteúdo para a internet, ou de repente tentou dar alguma palestra e de repente travou, ou fazer a live. Fazer live também é um excelente exercício para se comunicar. Porque quando você faz live, você está interagindo com o público. Aqui, Antônio, Manuela, Edinaldo, José André, vocês todos estão aqui me ouvindo. E nós estamos interagindo. Eu estou passando a mensagem para que vocês se desenvolvam, para que vocês utilizem essa técnica. Aí a primeira técnica que você precisa utilizar em qualquer live que você vai fazer, ou quem sabe numa apresentação da empresa. Imagina você recebe a missão de levar uma mensagem em relação a um projeto que você desenvolveu, ou de repente uma palestra para falar da sua vida dentro da organização, uma palestra motivacional, e você recebeu isso nas suas mãos. E olha, a missão de trazer uma mensagem inspiradora vai ser sua. Você vai subir no palco e vai falar a respeito da sua história de vida. Você estaria preparado para contar a sua história? E aí eu queria ouvir da Elba, da Ana, de Sami, vocês estariam preparados para contar a sua história no palco? Subir no palco da vida e dizer, olha, eu vou falar a respeito de quem era a Elba, quem é a Ana, e mandar essa mensagem para o público? De que forma eu começaria essa mensagem? E aí eu queria que você entendesse o seguinte, que a primeira técnica que você precisa apresentar para você precisa utilizar essa técnica, é respirar antes de falar. Quando você respira e expira, né? Primeiro você inspira e depois você expira. Quando você respira, você oxigena seu cérebro. Isso daí traz equilíbrio mental para que você transmita sua mensagem com segurança. A ansiedade ela vem como resultado de um desequilíbrio emocional. E a respiração ela é vital para que você consiga organizar a sua mente. E até para que você ganhe fôlego também. Quando você para respirar, é como se você estivesse dando uma pausa para organizar os seus pensamentos e levar a sua mensagem com serenidade. A arte de respirar, ela é importantíssima. Você vai ver que todos os lutadores, antes de entrar no ringue, se concentram e respiram. Enche o pulmão de ar e solta. Mas o ideal é você encher o pulmão de ar, segurar por 4 segundos e depois você solta. Se você repetir isso umas 4 vezes, 5 vezes, você vai oxigenar seu cérebro. E você vai organizar os seus pensamentos, as suas ideias. E você vai se preparar muito mais. Você vai ver isso acontecer com jogador de futebol. Você vai ver isso acontecer com corredores, com aquelas pessoas que precisam dar os saltos, né? Salto à distância,
arremesso de peso. Você vai ver sempre as pessoas respirando. Respirando por quê? Porque quando você respira, é como se você estivesse se organizando as suas ideias, traçando as estratégias, colocando seus pensamentos em sincronia para alcançar o seu objetivo. Essa técnica é poderosa e muitas das vezes a gente despreza. Ao invés de você perder tempo ansioso ou preocupado, ou de repente até mesmo se preocupando com a avaliação que vão fazer a teu respeito por causa da tua apresentação, você vai se preparar. E respirar é o primeiro ato. Não tem ato mais poderoso e mais sublime para comunicar do que você respirar. Ó. Quando você respira, você enche o pulmão. E quando você solta, você esvazia. É como se você estivesse enchendo a sua alma com serenidade e descarregando toda a ansiedade. Aí você começa a mudar a sua vida. Você começa a trazer coisas novas. Suas ideias começam a fervilhar. Porque é no respirar profundamente que você desacelera. Quando você respira profundamente, você organiza suas ideias. Uma simples pausa antes de responder já vai fazer toda a diferença. Porque, ó, se você está nessa comunicação acelerada e você para, e dá esse intervalozinho que você respirou, você já organizou as suas ideias para dar a melhor resposta. Respirar é a organização dos pensamentos para transmitir ideias. E isso é fantástico. E você precisa ter essa técnica se você quer. De repente, por exemplo, você está nessa live e travou. O que você faria? Se eu fosse você, o JA no seu lugar, faria o seguinte: eu pararia, daria uma respirada, porque quando eu respirar, eu vou organizar meus pensamentos, e aí sim eu vou conseguir transmitir as minhas ideias. Então eu tenho que ter isso em mente. Respirar antes de falar é importantíssimo se você quer transmitir uma mensagem com qualidade. Se você quiser transmitir de qualquer maneira, sem preocupação, aí não tem problema. Você não precisa respirar, você não precisa... Mas não é o seu foco. Você quer transmitir algo. Se você está em uma live, se você está gravando um vídeo, se você está diante de uma plateia, você tem um objetivo a ser alcançado. Imagina o JA subindo no palco para dar uma palestra falando sobre desenvolvimento pessoal ou sobre comunicação, a arte de comunicar, ensinando técnicas para comunicar-se e de repente tudo apaga. O que você vai fazer? Você vai ter que parar, dar aquela respirada, organizou os pensamentos? Organizei. Aí sim você vai com tudo. Por quê? A vida, ela vai ser da maneira que a gente idealizar. Mesmo sem frases curtas, se você de repente travou tudo, você não tem mais nada para falar, você travou todo aquele conhecimento que você tinha, de repente ele paralisou. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai dizer: não, agora eu vou organizar esses pensamentos para que eu transmita a melhor mensagem da minha vida. A mensagem que você vai transmitir, ela depende da organização dos seus pensamentos. E você organiza pensamentos como? Através do respirar. Se eu sei que respirar antes de falar vai me fazer bem, eu não vou dispensar essa técnica, até porque ela é de graça. É uma técnica que você utiliza e que você tem essa técnica de graça. Você não paga nada para respirar por hora. Você pode respirar e pode usar essa vontade. Então essa é a primeira técnica. E qual seria a segunda técnica, J? Organize mentalmente sua fala. Sua fala tem que ter começo, meio e fim. Se eu me disponibilizei para falar a respeito de 5 técnicas, eu não vou começar falando sobre as técnicas. Vou primeiro fazer uma introdução. Pessoal, como é que eu comecei a live? Pessoal, hoje nós vamos bater um papo a respeito da arte de comunicar. Essa comunicação que vai te permitir falar sem travar. E aí você vai. Para que você seja assertivo nessa comunicação, eu vou te ensinar 5 técnicas. E ao final dessas 5 técnicas, você vai estar preparado para comunicar com assertividade. Isso significa início, meio e fim. Você precisa organizar mentalmente sua fala. Por quê? Antes de falar, pense rapidamente em uma estrutura básica. O que você gostaria de dizer? Primeiro, o que você gostaria de comunicar? Quando eu organizo a minha fala, eu sou muito mais assertivo na mensagem que eu vou transmitir. Seja ela no colégio, seja ela na faculdade, seja ela no meio corporativo, seja ela nos palcos da vida, não importa. Se eu organizei as minhas ideias, eu estou preparado para transmiti-la com muito mais assertividade. O problema todo é que a gente não se prepara. Ou quando se prepara de maneira inadequada. Sabe aquele cara que quer falar bonito? Aí ele constrói uma frase gigantesca. E na própria frase ele se perde. Por quê? Porque ele não teve conexão de ideias. Então mais vale falar uma frase simples, que alcance o coração e que gere conexão com as pessoas, do que você, de repente, inventar uma frase linda, mas sem conexão, sem gerar essa interação, esse contexto de início, meio e fim. Então, se preocupe com a mensagem também que você vai transmitir. Às vezes, a falta de preparo, quando eu não organizo mentalmente a minha fala, eu acabo perdendo essa oportunidade de comunicar com assertividade. É o cara que começa a mensagem pelo meio.
fala do fim. E depois é como se ele estivesse na introdução. Termina a palestra ou termina a mensagem e você não entendeu nada. Aí você vai dizer, puxa, já dá, mas foi tão difícil comunicar. Não, comunicar não é difícil. O problema todo é que nós não nos preparamos para comunicar com assertividade. Primeiro ponto que eu falei, respira. Existem momentos na nossa fala, quando você está no palco, se você percebe que está muito tenso, não tem problema nenhum você dar uma paradinha e respirar. O silêncio até é cativante, sabia? Quando você está dando uma palestra e de repente você para. Imagina que você... Porque quando você, ó, se eu de repente chego aqui e faço isso, ó, você vai pensar o quê? O JA está organizando aí as ideias e vai vir com algo poderoso para falar. Você cria uma expectativa no seu público. Quando você para, esse parar para respirar é poderoso demais. Porque quando eu paro para respirar, eu organizo mentalmente a minha fala. E aí eu consigo dar conexão às ideias com início, meio e fim. É importantíssimo você ter essa conexão de ideias, porque senão você vai apenas ser o cara que vai falar e não vai comunicar nada. O respirar é importantíssimo. O respirar é a base de tudo. Porque o respirar, ele até passa uma mensagem de que você é o cara. Imagina, você está comunicando e você de repente... para. O que você gera no outro? Expectativa. Você tá tenso pra caramba. Você tá transmitindo, tá tenso pra caramba. Mas quando você para, é como se você tivesse trazendo uma mensagem, se preparando para liberar algo que vai causar um impacto poderoso na vida de quem tá te escutando. Comunicar não é só falar. É usar as técnicas. A comunicação ela é o resultado de mindset, que é organização mental, mais técnicas. Se mentalmente eu estou organizado, se eu tenho técnicas, eu vou transmitir o que eu quiser. Eu vou subir em qualquer palco. Mesmo que eu esteja nervoso, as pessoas não vão perceber que eu estou nervoso. Por quê? Porque eu estou usando as técnicas adequadas para transmitir a mensagem que eu desejo. Eu me preparei para isso. E quando eu uso a técnica do respirar, essa você não pode esquecer. Você pode esquecer até as outras 5 que eu vou te falar. Estou na segunda, que é organizar-se mentalmente para transmitir a sua fala. Se você esquecer essa segunda, mas você não esquecer da primeira, você vai arrebentar. Porque quando você esquecer da segunda, você vai parar para respirar. Você vai dizer, poxa, o JA falou que eu preciso respirar. E quando eu respiro, eu organizo a minha mente para transmitir a mensagem que eu desejo transmitir. Então, entenda isso. Além de você ao respirar, além de te ajudar a organizar a mente para que você transmita a sua mensagem, ele também vai te ajudar a transmitir com mais segurança. Porque antes de falar, você não vai sair desesperado, sem nenhuma conexão, transmitir apenas fala. Não, você quer transmitir ideias, você não quer transmitir som, você quer transmitir ideias. Para transmitir ideias, tem que ter conexão. Sem conexão, não tem ideias. E aí você precisa ter em mente isso. E como você vai colocar isso em mente? Ó, respirando. Não seja apressado. Tem gente que sobe no palco e sai igual uma metralhadora. Calma. Começa lá e ele já nem parou para interagir com o público, para falar a respeito do objetivo a ser alcançado, nem deu um oi, uma boa noite, nem botou uma musiquinha de fundo para que pudesse iniciar a live. Nada, foi direto. Não alcança o objetivo, porque ele vai tão apressado que ele se desespera. E aí ele vai atropelar, vai cometer erros. E os próprios erros já vai gerar nele uma insegurança. Essa insegurança, uma ansiedade. E a ansiedade trava tudo. E de repente aquela coisa maravilhosa que você gostaria de comunicar, aquela ideia sensacional que você gostaria de passar, você não vai conseguir. Por quê? Porque você não foi assertivo naquilo que você determinou fazer. Respira. Organiza mentalmente as suas ideias. E o terceiro, J, use frases curtas e objetivas. Foge da cilada do falar bonito, de querer botar uma frase. Eu já vi pessoas gravando vídeos com frases que eu tive que olhar no dicionário para entender o que aquela desgraça queria falar. Tão bonito que era que eu não compreendi. Aí eu tive que olhar, procurar. Né? Usa uns termos, usa umas frases que você não tá, que essas frases elas não estão no cotidiano. Mas vale você usar frases curtas e simples do que usar uma frase super poderosa ou uma frase que vai trazer, né, parece passar aquela mensagem poderosa que não vai passar. Porque a mensagem ela é poderosa quando ela gera conexão e quando ela alcança o coração do teu público. Se não gerou conexão e se não alcançou o coração do público, não tem sentido. É uma frase sem sentido. Então mais vale falar uma frase curta e ter esse resultado desejado do que simplesmente usar frases bonitas e complicadas. Evite frases longas e complicadas. Especialmente quando você estiver nervoso. Se eu estou nervoso, se eu estou ansioso, se eu não estou muito seguro, para que eu vou usar frases complexas para transmitir mensagem? E outra coisa, quando você for dar uma palestra, ou quando você for gravar uma live, ou gravar um vídeo, ou fazer uma live,
entenda que tipo de público está interagindo com você. Uma live é mais difícil, né? Fazer esse tipo de observação, né? De que tipo de público. Não, o meu público, ele é extenso, eu não limito. Né? Eu falo para o jovenzinho que está lá no segundo grau, fazendo a apresentação do trabalho de escola, mas eu também falo para o gestor das grandes organizações. Então eu não seleto, porque o meu foco no Cafezinho com JA, a mentoria Cafezinho com JA, ela tem como princípio o desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Essa tríade que te faz evoluir de maneira equilibrada nessas três esferas. Se você estiver equilibrado pessoalmente, espiritualmente e profissionalmente, você vai fluir. Então eu não tenho porquê selecionar o público que eu vou alcançar. Porque o meu foco também é desenvolvimento pessoal. E o desenvolvimento pessoal nada tem a ver com o público seleto. Eu não quero um público seleto. Eu quero alcançar a todos. Eu quero alcançar a pessoa simples que tem o desejo de empreender e que gostaria, de repente, na sua simplicidade, de transmitir sua mensagem para o mundo e gostaria de gravar uma live, mas ele se sente inseguro. E aí eu estou aqui justamente para falar isso. Que ele não precisa se colocar em um patamar de inferioridade, achando que, ao transmitir a mensagem dele, se tiver erro, o outro não vai desejar ouvir. Ouça, não se preocupa demasiadamente com os erros, se preocupe com as técnicas. Se você respirar, se você organizar as suas ideias, mesmo que elas contenham erros de português, não tem problema. Comunica. O importante é comunicar. O importante é transmitir a sua mensagem. Transmitiu a mensagem? Maravilha, toca o barco. Não se preocupe. Organize sua fala e vá em frente. E poxa, mas eu também estava no meio da live e o negócio não fluiu. As coisas eu queria falar, mas não para a live. Você vai parar para dar uma respirada, não para interromper a live. Ó, parei, respirei. Peraí, pessoal. Peraí. Eu me perdi aqui um pouco. Maravilha. Não tem nenhum problema nisso, cara. Não tem nenhum problema nisso. Reconhecer que se perdeu um pouquinho, não tem nenhum problema. E se de repente eu estiver em uma palestra? Imagina você no meio corporativo, você está em uma palestra e de repente dá um apagão. Sabe o que você pode fazer? Você pode parar para respirar. E as pessoas vão te compreender. Quando você para para respirar, você não passa mensagem de insegurança, você passa mensagem intelectual. Ó, parei. Estava falando pra caramba, nervoso, tal, falando e parei. Já deu uma aliviada. E aí eu vou comunicar. E quando você para dar essa respirada, para as pessoas que falam, pô, o cara é intelectual, cara. O cara é o cara, ele é brabo. E ele vai, e as pessoas vão até se disponibilizar mais a te ouvir. Por quê? Porque você transmite a mensagem que você gostaria de uma forma muito tranquila quando você usa essas técnicas. Se você respira, se você organiza mentalmente as suas ideias, e se você usa frases simples, não se preocupe em impressionar o público. Se preocupe em se conectar. Ó, comunicação é conexão. Conexão. Sabe quando você divulga aquele vídeo, a galera curte, gostaria de compartilhar? Quando você está ali, ó, na transmissão de ideias, falando a respeito, e a pessoa está curtindo, está celebrando, pô, esse cara é o cara, eu quero estar com ele, e começa a segui-lo. É isso. Você olhar aqui pro JA e dizer, JA, eu quero fazer parte dessa tua comunidade, eu quero estar me comunicando contigo, eu quero te ouvir, e você começa a me seguir, isso está gerando uma conexão. Isso é conectar. Conectar não é falar, conectar é transmitir ideias, é fazer com que o outro se interesse pela mensagem que você está transmitindo. E isso você faz com o quê? Com técnicas. Se você respira e se você organiza as suas ideias antes de falar, você não vai usar para frases muito complexas. Eu falo que as frases complexas, o falar difícil, ele atrapalha mais do que ajuda. Sabe por quê? A pessoa quer mostrar um grau de superioridade. Sem noção isso. Sabe por que é sem noção? Porque de que adianta o cara pegar termos do meio jurídico e trazer para o meio corporativo para transmitir uma mensagem? Do que adianta eu estar aqui interagindo com você e usar um monte de termos em inglês, porque eu quero... Poxa, eu usei uma palavra, mindset, que eu já acho que, pô, é melhor falar sobre mentalidade do que sobre mindset. É mentalidade, então eu quero falar com você de maneira que você compreenda. Quero chegar aqui e dizer, ó, se você tiver a mentalidade e você tiver técnicas, você arrebenta nas suas apresentações. Tô sendo muito mais assertivo do que se eu usar a palavra mindset. Aí você vai dizer, puxa vida, não sei inglês. Perdeu, cara. Você já perdeu na transmissão da sua mensagem porque quis ser intelectual, quis ser elegante, quis falar bonito. O mais importante não é falar bonito, o mais importante é gerar conexão. Se você se conecta com o outro, pô, você arrebentou. Aí você falou bonito. Porque o falar bonito é justamente isso. Essa entrega. Essa entrega que alcança o coração do outro e faz com que ele se conecte com você. Quando a gente não faz isso, a gente está sempre preocupado em usar as melhores frases, as melhores falas e acaba prejudicando a arte de comunicar. Ao invés de ser arte, passa a ser um pesadelo, porque você se sente tão vulnerável, tão frágil, tão... Aí de repente, poxa, já estava no meio da live e o troço desapareceu da minha mente, eu perdi o fio da meada, o que eu faço? Volta para a primeira técnica, para tudo.
Pessoal, deixa eu pensar. Pronto. Você respirou, já organizou sua mente. Quando você respira, é o time que você precisa. Ó, time, né? Bonito. O tempo que você precisa para organizar-se mentalmente e transmitir a mensagem da maneira mais assertiva possível. Isso é fundamental na sua vida. Então entenda, respirar antes de falar, organizar mentalmente a sua fala. E o terceiro, usar frases curtas e objetivas. Aí você vai pro quarto. O quarto, pratique em voz alta. Exatamente isso. Como assim, Jotaro? Pô, cara, o que faz a gente fracassar na vida é o despreparo. Quando você está preparado, você encara qualquer parada. Se você estiver preparado, não importa qual seja o desafio, você vai superar. O que te faz cair é justamente essa falta de despreparo. E muitas das vezes a gente não se prepara por quê? Porque a gente se coloca em um patamar de superioridade. Assim, pô, eu já domino, eu sou o cara, eu sou bom. Pô, cara, eu dou palestra, eu participo de eventos, eu faço apresentações no meio corporativo, faço live, gravo vídeo, produzo conteúdo para a internet, mas eu não abro mão de, antes de qualquer desses eventos, me preparar. Eu não abro mão de ter um preparo antes para gravar um vídeo. Eu não abro mão de ter um preparo antes para fazer uma live. Eu não abro mão de me preparar antes para ir para uma palestra. E aí eu crio uma série de possibilidades. Eu vou dizer, puxa vida, se eu falhar aqui, o que eu posso fazer? Eu tenho que ter sempre um plano B, um plano C, um plano D. Para quê? Para você ser o cara que vai fazer a coisa com assertividade. O problema todo é que a gente não se prepara. Às vezes a gente confia tanto naquilo que a gente faz que a gente tropeça na nossa própria confiança. E aí eu não vou nem falar que é confiança, eu vou já jogar pro nível da arrogância. A gente acha que é o cara, a gente acha que pode, a gente acha que vai chegar lá e vai arrebentar. Calma, se prepara. Falta de preparo derruba muitas pessoas. Ou excesso de confiança. Ó, ser prudente é sempre bom. Independente do ambiente. Procura conhecer o público que você vai falar. Vou dar uma palestra, Jota. Vou para um ambiente corporativo. Procura entender que ambiente é esse, qual a cultura da empresa, o que ela faz, qual o ramo que ela atua. Ah, Jota, eu vou falar numa escola pública. Procura conhecer a cultura desses jovens, qual é o ambiente que eles estão inseridos, se é em comunidade, se é num ambiente mais classe média. Procura compreender o seu público. A falta de conexão na comunicação é justamente pela falta de conhecimento. Às vezes a gente quer falar bacana pra caramba, até prepara um tema maravilhoso, vem falar sobre coisas extraordinárias, mas o público não conecta. Por que não conecta? Porque você não parou para avaliar o público que você iria comunicar. E quando a gente não avalia, a gente fracassa. O problema todo é que hoje a gente está sempre em uma expectativa de dizer assim, puxa vida, mas eu me preparo depois. Não, você não vai se preparar depois, cara. Sabe essa live que eu estou oferecendo de graça? Pra passar essa live para você, eu primeiro passei no MBA da FGV, pagando uma fortuna lá, que eu parcelei em 300 vezes, para poder chegar aqui e falar com você a respeito de um tema tão importante que significa comunicar. E porque a comunicação nada tem a ver com o grau de intelectualidade. E aí eu quero, de novo, tocar nisso. Você comunica o tempo todo, dentro de casa, no colégio, no ambiente corporativo, na igreja, na sua comunidade, nos grupos sociais. Você está o tempo todo comunicando. E como eu estou comunicando? Gerando conexão ou gerando confusão? Tem gente que gera mais confusão do que conexão. O que é gerar confusão? Ele chega lá e manda uma mensagem e a galera se revolta. Aí você fala assim, puxa vida, mas não foi isso que eu quis dizer. A mensagem que eu queria transmitir era outra. E por que foi transmitida dessa maneira? Porque você não se organizou mentalmente para transmitir a ideia. Ou não se preparou. Chegou lá, usou uma frase bonita pra caramba, e quando você usou essa frase, usou completamente fora de contexto. Eu já vi pessoas subirem no palco para falar, usar uma frase bonita pra caramba para convencer o público, mas tinha um significado completamente diferente. Eu falei, caramba, ele foi infeliz na colocação. Por quê? Porque ele não avaliou a mensagem que estava sendo transmitida através daquela frase. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Se eu pratico, quer dizer que eu estou me preparando. Então, vai fazer uma palestra, vai falar sobre um tema. Qual é o tema? O que vocês esperam dessa palestra? Conversa com o teu público. Chega lá, procura um gestor da empresa, quem está te contratando. Se você é palestrante, ou se você vai fazer uma apresentação, ou se você vai falar para determinado público. Evite brincadeiras com pessoas dentro do meio corporativo. Você não sabe com quem você está falando. Então, evite, principalmente brincadeiras que jogam a pessoa para baixo. Nós já passamos pelo desprazer de ter um profissional contratado para fazer uma apresentação em um evento nosso dentro da empresa, onde ele usou termos homofóbicos dentro do meio corporativo. E isso é completamente reprovável. E na hora, assim, eu falei, caramba, como é que esse cara, que tem tanta visibilidade, é tão pobre na conexão de ideias ao ponto de usar esses termos em uma apresentação? E depois gerou um certo desconforto na empresa com as pessoas que estavam organizando o evento, e eles fizeram lá as considerações para corrigir
aquela mensagem que ele transmitiu de maneira errônea. Então, pratique em voz alta a mensagem que você quer passar para o seu público. Não se preocupe. Ah, mas eu já tava, como é que eu vou fazer isso? Simule conversas em frente ao espelho, sabe? Você parar em frente ao espelho e começar a bater esse papo. Você é o espelho. Você vai discursar primeiramente para você, cara. Se você conseguir passar a mensagem primeiramente para você, você vai conseguir passar essa mensagem para qualquer pessoa. Treina na frente do espelho. Ah, mas eu não me sinto muito seguro. Então você vai pegar pessoas de confiança sua, amigos, seus filhos. Aí sente aí, que eu tenho uma palestra para fazer e eu quero apresentar essa palestra para vocês. E começa a discursar. Se você se preparar, você vai chegar com muito mais segurança. O que faz a gente fracassar no palco da vida é a falta de preparo. Não existe essa de dizer assim, poxa vida, eu sou burro, eu não sei comunicar. Eu já vi pessoas falar isso, eu sou burro, não sei me comunicar. Que isso, que estupidez. Ninguém é burro. Nós, às vezes, não desenvolvemos as habilidades necessárias para alcançar o nosso objetivo. Comunicar é falar, gente. Mas falar de maneira organizada. A fala de maneira organizada gera conexão. E conexão transmite ideias. É isso. É chegar aqui com ideias, né? Aí você vai dizer assim, puxa, já tá, como é que você tá falando de forma tão assertiva? Rapaz, existe um bloquinho de nota aqui, ó, com os pontinhos que eu quero compartilhar com você. Sabe por que isso? Porque eu respeito o meu público e eu quero transmitir uma mensagem, não uma mensagem baseada no achismo, mas eu quero transmitir uma mensagem que possa alcançar o teu coração e te preparar para subir os palcos da vida e arrebentar, seja no seu trabalho, seja na sua roda de amigos, seja nos seus grupos comunitários, seja na sua igreja, seja no palco da vida. Quando você subir para palestrar em uma live, por exemplo, uma live é um excelente palco. Olha só, quanto público eu alcanço em uma live. Quantas pessoas têm o privilégio de passar na mentoria do Cafezinho com JA e ouvir a respeito de comunicação. Quantos vídeos eu gravo todos os dias e divulgo no meu canal para que você seja beneficiado. E aí você vai dizer, puxa vida, JA, mas eu não tenho acesso. Tem acesso, é 0800, ninguém paga por isso não. Eu estou separando uma hora do meu tempo seleto para você, para passar para você conhecimento e te preparar para que você suba no palco, nos palcos da vida e dê um show. Mas eu mesmo, você não me pagando para isso, eu me preparo para transmitir isso com a maior assertividade. Porque eu entendo que tudo que a vida nos dá, nós também devemos devolver. E devolve-se como, Jota? Transmitindo para o mundo a mensagem que você quer que o mundo ouça. Você é o responsável. E se você quer transmitir essa mensagem com assertividade, treina, cara. Treina na frente do espelho, treina com seus amigos. São formas poderosas para que você se desenvolva e se torne um excelente palestrante. Puxa, Jota, o meu sonho é subir ao TED. TED é sinistro. Ou se não, participar do The Best Speaker Brasil, como palestrante, contando a minha história. Ué, qual o problema? É impossível isso? Claro que não. Todos nós podemos subir nos palcos da vida e dar o nosso show. A nossa história está recheada de conteúdo para transmitir para o mundo. E tem um monte de gente querendo ouvir. E se tem um monte de gente querendo ouvir, eu também quero falar. E de que forma você vai falar? Praticando, compartilhando com seus amigos, treinando em frente ao espelho. Você pode treinar e isso daí não é nenhum problema. Quanto mais você se escuta falando, mais natural o processo se torna. Se você está ali, ó, praticando na frente do espelho, você está fazendo o quê, cara? Você está exercitando a sua mente, organizando os seus pensamentos. E você está ouvindo. Quando você ouve o que você fala, você se organiza mentalmente para transmitir as suas ideias de forma poderosa. E começa transmitindo lá com os seus amigos, começa transmitindo no espelho, comece a falar de forma mais natural, o processo torna-se natural. Quando você começa falando sobre assuntos simples, comece a falar sobre assuntos simples, dê opiniões, fale a respeito de coisas do cotidiano. Ou se não, dizer assim, puxa vida, eu vou falar sobre a minha história de vida. Separa a tua vida em capítulos e começa a contar. Tem um monte de gente querendo te ouvir. Mas se prepare para fazer isso. Comunicar é, acima de tudo, gerar conexão. Se não tem conexão, não tem comunicação. E no meio corporativo existe um monte de pessoas que tentam se comunicar, mas a conexão não existe. Sabe aquele chefe que os funcionários querem estar longe? Por que eles querem estar longe? Porque não tem conexão. Porque você gosta de estar perto de líderes, não de chefe. O chefe, ele está ali porque ele tem uma posição que alguém o deu. Mas o líder não. O líder às vezes nem tem a posição, mas ele tem o respeito da turma. Por quê? Porque ele sabe se posicionar, ele sabe se comunicar, ele consegue cativar a atenção do público. Então, quando você se comunica de maneira simples no seu dia a dia, suas ideias e opiniões, elas vão aumentando de volume. Começa com simplicidade e depois deixa que o próprio tempo vai te preparando. Você vai fazer uma live hoje, você não travou, se tentou travar, você usou a técnica do respirar e fluiu. Aí você fala, puxa, mas não foi muito boa, a live foi assim, meia boca. Não tem problema, cara. Ninguém começa... Você já viu algum palestrante que já começou no topo, o cara começou já aquele cara top? Não. Todos eles começam
tropeçando. Todos eles começam errando, todos eles começam limitados. Depois sim eles explodem. E esse alguém pode ser você. Pode ser o Rogério, pode ser o Júnior, pode ser a Camila, pode ser o Roberto, que vai estar aí, ó, subindo nos palcos da vida e dando um grande show. E quando esse show alcançar as multidões, todos vão reconhecer o seu potencial. Não se preocupe com os erros, não se preocupe com o nervosismo, não se preocupe se de repente está, né, sem conexão. É o que eu falei para você. Se você organizou mentalmente, usou frases curtas e objetivas, praticou em voz alta e deu ruim, você volta e respira. E começa tudo de novo. A arte do respirar você não pode esquecer. Você pode esquecer todos os demais. Mas respirar é uma técnica poderosa. E você tem que, internalizar isso em você. E o quinto ponto, permita-se errar. Porque quando a gente erra, a gente fala, pronto, errei, vou parar. Não vou continuar porque eu errei. Que isso? Você não vai continuar porque você errou. Quem não erra? Ainda mais quando você está falando em público. Se você está em uma live, a tua chance de errar é muito maior do que em um vídeo. Por quê? Porque na live é ao vivo. Você está comunicando aqui, ó. Se eu cometer alguma gafe, se eu cometer algum erro, eu não vou parar. Eu vou continuar. E vou continuar por quê? Porque eu tenho um objetivo a ser alcançado. E esse objetivo, ele vai ser alcançado com o quê? Com a prática. Quanto mais você pratica, quanto mais constância você tem, mais você alcança resultados na sua vida. O que vai te tornar excelente é o quanto de tentativas você faz. Você fez hoje e não foi legal. E, poxa, deixei a desejar um pouco. Mas amanhã o teu treino em frente ao espelho vai ser mais intenso. Você não vai fazer só em frente ao espelho. Você vai reunir seus familiares e dizer, olha, hoje eu vou discursar para vocês. Antes de passar para o público, eu vou passar para vocês. E quando você começa a fazer isso, você começa a se aperfeiçoar. E se você não desiste, o problema todo é que a gente começa algo hoje, a gente já quer o resultado hoje. Eu gravei um vídeo hoje, eu quero que esse vídeo exploda, que ele viralize, que já me dê 500 mil seguidores e que eu... Não, cara, calma. Faça a sua parte. Seja paciente com você. Tolere os erros. Não seja inflexível ao ponto de achar que porque você errou, você, desculpe a palavra pesada, é burro. Eu já ouvi pessoas se intitularem assim, eu sou burro, eu não consigo. Não, você não se preparou adequadamente para alcançar o seu objetivo. Quando você falhar hoje, sabe o que você vai dizer? Eu vou me preparar para amanhã ser melhor. Você não vai se desqualificar porque você errou. Não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque você é bom pra caramba, cara. Tu tem uma mente inteligente, criativa. Nenhum computador do mundo consegue armazenar a capacidade de dados que você tem. Que o teu cérebro consegue. Você vai dizer, puxa, já tá. Mas e a inteligência artificial? Não é verdade, né? Poderosíssima. Mas você é mais poderoso que ela. Aí você vai, puxa vida, mas ela já consegue pensar por mim. Não. Ela consegue, através de viés, tomar decisões. Mas ainda depende de inputs humanos. Ela consegue fazer uma série de coisas que seres humanos fazem, mas ainda depende de humanos. Eu falo que a IA, ela não veio, a IA, a inteligência artificial, ela não veio para substituir o homem, mas ela veio para contribuir com a vida do homem. Contribuir em qualidade de vida, contribuir em mais tempo para que a gente faça coisas legais, contribuir para que a gente seja mais rápido nas nossas tomadas de decisões. Tem uma série de coisas que a IA pode te beneficiar, mas nunca a IA vai gerar conexão com pessoas, né? Está aqui, ó, nesse face-to-face, você vai dizer, poxa vida, mas tem o chat GPT ajuda, adora, né? Você consegue fazer um curso de inglês com a Dora, eu sei, mas nada disso vai substituir o calor humano, cara. Cada vez mais a gente vai precisar de pessoas que sejam capazes de comunicar. Quanto mais se avança a nível tecnológico, mais doenças mentais você gera e mais necessidade de interação humana. Um dos mercados que mais vai evoluir nos próximos anos é o mercado da comunicação, ou seja, a área de palestra, os influencers da vida, os youtubers, aqueles que têm uma capacidade de comunicar, os caras vão arrebentar. Nós já estamos arrebentando nesse aspecto. Mas, cada vez mais, o ramo de palestra vai ser assim, ampliado no nosso país. Nós ainda estamos começando, mas vai se ampliar. E para que você seja esse cara que vai aproveitar as oportunidades, você tem que se conectar. Tem que ter técnicas para quê? Para fazer a coisa de maneira assertiva. Então, se você é uma pessoa que compreende essas 5 técnicas, eu não vou dizer muitas, tem outras técnicas, tem uma série de técnicas que você pode desenvolver, tem livros que você pode ler, tem vídeos que você pode assistir, tem uma série de coisas, mas se você dominar essas 5, eu te asseguro 100% que você já consegue produzir uma live decente, que você já consegue produzir um vídeo decente, e que se precisar dar uma palestra, também vai conseguir. Se você é o cara que entende a técnica do respirar antes de falar, se você organiza mentalmente sua fala, se você usa frases curtas e objetivas, e se você pratica em voz alta aquilo que você vai falar e você se permite errar, pô, cara, com certeza você vai alcançar seu objetivo. Você não vai ficar no esquecimento. A maioria das pessoas, elas temem travar. Esse é o grande problema. Por que elas travam? Elas travam porque elas temem.
E porque elas não se permitem errar, elas estão tão preocupadas em ser assertivas que elas se esquecem que elas são humanas. Nós somos humanos, nós somos pessoas, nós somos humanos. Nós temos que nos permitir errar. Porque senão eu vou sempre achar que eu tenho que ser perfeito. E mais importante do que ser perfeito é ser autêntico. É você estar aqui comunicando e sabendo que você está falando com um público que também erra. Ó, tempinho para respirar. Eu também erro, você também erra. E não tem problema nenhum nisso, isso é bom. Isso demonstra a nossa humanidade. E o que eu tenho que ser? Autêntico. Se de repente eu cometi uma gafe aqui, cometi um erro, pessoal, perdi aqui a conexão. Vamos voltar? E aí, ó, você parou, usou a primeira técnica, respirou, você já se organizou. Ou se você de repente perdeu a conexão e você chega e ó, você parou, quando você parou, se você tá comunicando, cara, você para assim, ó. O que as pessoas falam? Caramba, esse cara é o cara. O parar cria até uma expectativa por algo bacana que tá vindo. Você errou, mas você parou, respirou, organizou as ideias e voltou de novo para o que de fato importa, que é transmitir a sua mensagem. Então não se preocupa demasiadamente. Se esquecer algo ou se embolar, respira. Esqueci algo, tô no meio da live e esqueci. O que você vai fazer? Respirar, pô. É fácil, ó. A galera não vai sumir. Aí se sumir, vai vir outros. Calma. Fica tranquilo. Tua live também vai ficar gravada. Você pode transformá-la em vídeo e passar pra galera. Então não se preocupa demasiadamente com o objetivo que você quer alcançar. Você fica tão preocupado em alcançar o objetivo que você não se permite errar. Errar é humano. Você é humano. Se esquecer algo, se embolar, respira. Ó, se você respirar, sorria. Que eu sorri, libera assim, ó, uma coisa gostosa na alma. Se você sorrir e você continuar, o próprio público vai te ajudar. Vai te apoiar. Vai ver que você é autêntico e é humano. E ninguém vai ficar te apedrejando por causa disso. Pelo contrário, as pessoas, elas vão estar ali para contribuir. Dizer, deixa eu reformular, é poderoso demais. Imagina, você tá lá na conexão de ideias e tal, e de repente você sofre um apagão. O que você vai fazer? Pessoal, um tempinho aqui. Tempinho. É muito importante esse tempo para mim. Eu preciso me organizar. Caramba. Quando você fala assim, pessoal, você gera também conexão. Olha, você está demonstrando que a galera faz parte desse bate-papo, desse momento. Ó. Pessoal, deixa eu me organizar aqui. Eu preciso reformular essa ideia que eu quero passar para você. Ó. Eu preciso reformular. Quando você fala que precisa reformular, você está dizendo para o público, sabe o quê? Eu tenho algo melhor que eu preciso entregar para vocês. Quem não vai estar na expectativa de receber isso? Então é isso que você precisa entender. É gerar essa conexão para fazer com que as pessoas se interessem pelo conteúdo que você quer entregar. E você só vai conseguir fazer isso se você for autêntico. Ou se não, você deu aquele apagão e você de repente está no meio da live ou do vídeo ou o que seja. O que você vai fazer? Você simplesmente vai dizer, me perdi. Mas eu quero dizer que... Isso aí também é poderoso demais, cara. Me perdi, mas eu quero dizer que... Aí você, ó... Se você chegar e usar essa tecla, me perdi, você para. E você, de repente, quando você diz, me perdi, você para, sabe o que você faz? Você respira. Me perdi. Quando você respira, você organizou a sua mente. E as ideias, elas vão retornar. E quando você complementa, mas eu quero dizer que demonstra naturalidade e confiança. Demonstra que você está fazendo a coisa de forma natural. Pô, me perdi, cara. E agora? Me perdi. Mas fala com naturalidade, com tranquilidade, com um sorriso. De preferência com um sorriso. Porque um sorriso ninguém expressa. Se você fala com naturalidade, as coisas tendem a fluir melhor. E aí você consegue transmitir confiança para as pessoas. Então, se você respira antes de falar, organiza mentalmente sua fala, com começo, meio e fim. Usa frases curtas e objetivas e pratica em voz alta, ou seja, você se prepara para a sua palestra, para a sua live ou para gravar o seu vídeo, você permite-se também errar e continuar. Deu bloqueio na live. Pô, travou tudo, Jota. Ó, foi uma tragédia, travei. O que eu vou fazer? Eu vou parar a live. Nada disso. Você vai respirar. Você vai parar para respirar. Você vai chegar e vai dizer, pessoal, me perdi. Mas permita-me continuar. Naturalidade e confiança. Isso é tudo na arte de comunicar. Comunicar-se bem não é um dom, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Todo mundo já nasce com esse dom de comunicar? Todo mundo já nasce com ele? Não, comunicar nada mais é do que uma organização mental onde você tem mentalidade e técnicas para transmitir uma ideia. Quando você se organiza mentalmente, você tem as técnicas certas, você consegue transmitir suas ideias. Se você usar essas 5 técnicas aqui, você consegue transmitir suas ideias com uma certa facilidade. E você vai chegar nos palcos da vida e você vai arrebentar.
Travar faz parte do processo de crescimento. Você tem que entender isso. Travar faz parte. Se eu travei, eu não vou encerrar a live. Se eu travar aqui agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar para você e falar, pessoal, um tempinho, por favor, porque eu preciso respirar. E quando eu respiro, eu estou preparado para transmitir a minha mensagem e ser assertivo naquilo que eu quero alcançar. Talvez, querido, o problema todo é que a gente trava e a gente acha assim, já era, não tem como recuperar. Aí fica tão ansioso, fica, puxa, errei, falhei, aí começa a se culpar. E trava tudo. Então, comece explicando, comece até mesmo reconhecendo que errou. Pô, falhei, cara, e daí? Comece aplicando essas 5 técnicas na sua live, ou no seu vídeo, ou na sua palestra. E use. E se você esquecer das outras 4, use sempre a primeira. Respira. Respirar é uma técnica poderosa. Porque quando você respira, se você chegar, se você estiver falando lá pra caramba, você chega pra pessoa e fala assim, aguarda um momento, por favor. Eu preciso pegar aqui o fio da meada. E você, respirou, fez sua mente. E você vai lá e vai dar um show. Comece aplicando essas 5 técnicas nas suas lives, nos seus vídeos, e você vai ver o quanto de impacto você vai causar na vida dos seus espectadores. Você vai ver que aqueles que estão lá, eles vão te ouvir e eles vão celebrar, porque você contribuiu de uma forma extraordinária para o crescimento deles. Então lembre-se, a melhor forma de vencer o medo de falar é justamente falando. Não tem outra forma de vencer o medo de falar. Se você quer vencer o medo de falar, você precisa começar a falar. Então, comunicar-se de forma assertiva é usar técnicas com uma mentalidade organizada para alcançar o objetivo desejado.